mensagem dessa noite tem como título Um Recado dos Recabitas. O livro de Jeremias nos conta a história desse povo um pouco lembrado, pouco conhecido na Bíblia. Aliás, eu creio que poucos vão se lembrar deste povo. Recabitas, né? Quem eram os recabitas? Bom, por dedução, a maioria responderia que eles eram filhos de Recabe. O texto que nós lemos fala isso, né? Que eles eram filhos de Recabe. A gente lê a Bíblia, os amonitas eram filhos de Amon, logo os recabitas eram filhos de Recabe. Mas, como dizia o Globo Repórter, né? Quem são eles? De onde vieram? O que eles comem? Né? O que eles fazem? Como surgiu esse povo? Recabe, né? A família dos recabitas, o progenitor dessa família foi Jonadab, e acabamos também de ler aqui no versículo 6 que eles eram, né? Jonadab, filho de Recabe, pai deles. E viveu nos dias de Geu, rei de Samaria, mais ou menos 841 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, quando foi escrito Jeremias 35, mais ou menos 240 anos foi dado Jonadab e insistiu que os seus seguidores adotassem um rigoroso estilo de vida, um rigoroso modo de viver. Os recabitas eram uma clã ou uma grande família dos quenitas, ou queneutas. Moisés era casado com uma quenita. Lá em Juízes 1:16, a esposa de Moisés, filha de Jetro, era quenita. E esse povo se juntou aos hebreus nessa caminhada à terra de Canaã, quando eles saíram, né? E um dos seus descendentes, Recabe, sobre pouco sabemos dele, mas o que sabemos sobre o seu descendente Jonadab, e, por exemplo, Jael era esposa de Heber, um outro quenita, e o rei Saul demonstrou bondade para com eles ali em 1 Samuel. Então essa é a história toda que temos dessa clã, dessa grande família. Saul demonstrou simpatia para com eles, e eles também tiveram sempre simpatia do povo hebreu. Tanto é que nós vemos o texto aqui, fala que quando houve a perseguição lá contra eles por Nabucodonosor, eles resolveram ir para onde? Para Jerusalém, um povo em que eles tinham uma certa afinidade. E Jonadab trabalhou com Geu quando era rei, né? E foi contemporâneo de Eliseu. E uma das grandes feitos da época foi a destruição dos seguidores de Baal em Israel. Lá o texto que nós sabemos, conhecemos de Eliseu. E a maioria dos quenitas, eles moravam em cidades, adotando um estilo de vida urbano. Mas Jonadab, que era quenita, ele convocou os descendentes, nós lemos novamente aqui em Jeremias 35, convocou os seus descendentes a um novo tipo de vida, e dando a eles um sentido de existência diferente dos outros povos. O que Jonadab pediu para os seus descendentes é que eles conservassem um estilo de vida simples, sem consumo de bebida alcoólica, vinho, sem construção de casas, sem formação de fazendas. Então, pelo menos há 240 anos, eles mantinham essa tradição. Jonadab pediu então ao seu clã que conservasse essa vida simples, esse modo de vida simples, sem o consumo da bebida, mas tinha um propósito nisso. E nós vamos ver o porquê. Ele determinou que os seus descendentes não produzissem, não plantassem, produzissem, bebessem vinho, nem morassem em casas fixas, né? Então toda
praticamente toda a história dessa família se resume nisso, e especificamente Jeremias 35 fala isso. Um povo nômade, um povo que, como eu disse, não produzia e nem bebia vinho, vivendo em tendas. Mas o que é esse povo? Qual é o recado? E aqui eu tentei fazer um jogo das palavras, recado e recabitas, né? Qual é o recado que os recabitas têm para nós nos nossos dias, né? O que é que ele pode falar para nós? O que eles podem nos ensinar com essa história aqui, meio que perdida no livro do profeta Jeremias? E muitas vezes Jeremias, a gente pouco lê a respeito dele, né? A gente pouco faz menção a Jeremias. E esse capítulo 35 aqui, meio que perdido no livro de Jeremias, o que é que eles podem nos trazer de ensinamento? Bom, de antemão, o texto ele não está ensinando nenhum tipo de proibição de beber vinho. Eu, estudando, a gente pega alguns irmãos que pregam a proibição do uso do vinho ou bebida alcoólica. Então eles pegam esse texto aqui e falam: tá vendo? Os recabitas, os seus antecessores proibiram que eles bebessem vinho, e por isso então nós crentes também não devemos beber ou consumir vinho ou algum tipo de bebida que contém álcool. Bom, se assim fosse, também estaria proibido o povo de Deus construir casa. Nós moraríamos em tendas, né? Seríamos nômades. Não é essa a questão. Se algum dia você ouvir alguém usar Jeremias 35 para argumentar o não beber vinho, então pergunte a ele se ele mora em tendas. Ou, na pior das hipóteses, sendo bem mais educado, você mora numa casa alugada, porque a casa alugada te favorece você mudar quando você quiser, né? Eu enjoei de morar no bairro tal, vou para outro bairro. Cansei dessa cidade, vou para outra cidade. Então não é isso. O que Deus proíbe é o não ser dado ao vinho. Esses textos nós conhecemos bem. O Deus proíbe é o embriagar-se em qualquer evento que tenha bebida forte. O que Deus proíbe é a pessoa achar que sem bebida forte, bebida alcoólica, a festa não tem graça. Por quê? Porque justamente a bebida alcoólica ela vai estimular a pessoa a se soltar, e para alguns a festa se torna mais engraçada, mais divertida, mas também acaba em briga. O que Deus está proibindo é o uso excessivo, né? E aí, uma pessoa, e é individual, se uma taça de vinho ou mesmo um copo de cerveja é o suficiente para abrir a porteira e fazê-lo desenfrear-se, não tendo mais controle, então um copo já não lhe é bem-vindo. Eu conheço um irmão muito querido, e ele foi um dos irmãos que me influenciou bastante na minha adolescência, juventude. Certa vez ele disse: olha, eu não tomo vinho porque eu sei que se eu não vou conseguir me controlar, eu não vou conseguir tomar apenas uma taça de vinho e eu vou me descontrolar, então eu não tomo. Mas ainda, né, quando alguém que é fraco na fé ou sabe que a pessoa tem problema com a dependência do álcool, a gente, por ser mais forte, por ser controlado, nós não fazemos uso. Mas no caso aqui não é a proibição de vinho. Quando Deus quer proibir alguma coisa, Deus é bem claro nas suas ordens. Ele é bem claro. Por exemplo, ele não diz: não mate muita gente. Não, a ordem é: não matarás. Ele também não diz: não tenha uma pequena aventura amorosa. Ao contrário, ele diz: não adulterarás. E ali quando Jesus fala em Mateus 5, 21 a 30, né? Ele diz ali, só imaginar matar uma pessoa
ou desejar uma mulher do próximo, ele se torna um assassino, um adúltero. Então Deus é bem claro, quando Deus quer proibir, ele proíbe. E aqui Deus não está proibindo o caso. Então não é essa a questão aqui de Jeremias 35. Quando Jonadab ordenou aos seus descendentes a não viver em casas, nem plantar ou beber vinho, era porque ele sabia que literalmente o povo, ao fazer isso, eles iriam criar raízes e nunca sairiam do lugar onde haviam estabelecido. E viver em tendas é fácil, como eu disse. Eles poderiam se deslocar, desmontar acampamento, seguir viagem. Você não leva a casa junto com você. Se você quer mudar, ou você tem dinheiro e compra uma outra, ou você vende aquela e compra uma outra em outro lugar. Você simplesmente não pega a casa, põe em cima do caminhão e sai levando ela. Então, é o mesmo se dá com o processo da produção do vinho. Você precisa plantar a videira para que ela gere frutos, né? E depois disso você fazer o vinho. A produção de um vinhedo demora cerca de 3 anos, desde o plantio. Né? E para que as uvas sejam de qualidade, para ser destilado ao vinho, se demora esse período, e algumas delas, uvas de qualidade superior, requer pelo menos 5 anos de plantio, todo o processo. Então leva muito tempo, e o povo que vive como nômade não tem esse tempo, né? Não sei quanto tempo isso produziu lá, plantou aquela uva lá, né? Ele falou assim: pode pegar que é docinho. Eu peguei uma, eu fui gentil, ele é docinho. Mas ele explicou: as de lá são docinhas, as aqui são amargas ainda, né? Não sei quanto tempo isso tem ali aquela plantação. Mas um agricultor, um produtor de vinho, ele demora, né? Ele faz simplesmente, vou plantar, mas se amanhã eu resolver sair aqui, eu pego as minhas mudas e levo junto. Não. O que Jonadab estava ensinando ao seu povo é justamente isso: não crie raízes. Vocês vão ver em tendas. E havia também um contexto ali, justamente por conta das guerras, das lutas. E aqui nós vimos novamente ele falando: Nabucodonosor invadiu e saiu. Então era essa a intenção, era essa. A lição não era para que os hebreus vivessem como os recabitas, em tendas ou não consumissem o vinho, mas a lição que Deus queria dar para eles, nós encontramos nos versículos 12 a 16, aqui de 35, quando diz: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinasse os vossos ouvidos, nem me obedecesse a mim. Então, a lição que Deus estava dando é justamente essa. Porque quando Deus fala para Jeremias: olha, vai lá, chama os descendentes de Jonadab, os recabitas, leva até o templo, e ali então ofereça vinho para eles. E aqui o texto que nós lemos fala que eles fizeram isso. Foram ao templo, né? Jeremias colocou vinho nas taças e disse para eles: bebei. E eles falaram: não, nós não bebemos, porque nós obedecemos a ordem do nosso pai, que na verdade nem era mais pai deles.
200, 40 anos já era talvez tataravô ou coisa parecida. A lição a ser aprendida era que o povo de Israel deveria ser obediente à palavra de Deus. Porque Deus falava com eles e eles simplesmente ignoravam, como nós vemos aqui, não inclinavam os ouvidos para a palavra de Deus. Como eu disse, os recabitas haviam recebido essa ordem há mais ou menos 240 anos. E ainda eles eram obedientes. O povo de Deus recebia os mandamentos repetidamente, conforme nós vemos no versículo 15. Deus mandava para eles profetas, servos, para alertá-los do mau caminho. E o que eles faziam? Eles simplesmente ignoravam. E além de desobedecer, muitas vezes o povo de Israel matava o servo de Deus. E o próprio Jeremias sofreu ameaça disso. Lá em Jeremias capítulo 11, versículo 18 a 21, Jeremias foi falar para o povo, mandar um recado de Deus, e olha o que aconteceu com ele. Jeremias 11, versículo 18 a 21. O Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizesse ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuravam a tua morte, e diziam: não profetize em nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Então, era isso que acontecia com os profetas, e Jeremias não é o único, em que, ao advertir o povo contra uma ação que eles estavam praticando de desobediência a Deus, eles falavam: para não ficarmos ouvindo esse profeta que fica aí nos acusando, nos apontando o dedo, vamos matar ele, vamos silenciá-lo. E aí então nós não temos mais que ouvir as advertências. Então Deus está fazendo uma advertência contra o povo que abandonaram a palavra, e por causa disso eles sofriam castigo merecido. Versículo 17 de Jeremias 35. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que eu falei contra eles, pois tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Esse é o recado. A advertência de Deus era essa: olha, vocês deviam ser como os recabitas, que preservam uma ordem dada pelo seu ancestral. E ainda hoje, 240 anos depois, eles não ignoraram isso. Eles falaram: essa é aquele tempo do passado, talvez funcionava naquele tempo. Hoje em dia não é assim. E aliás, aqui fica até um parênteses, né? Muitas vezes um pai, uma mãe dá uma ordem para o filho, ou a filha, e diz que em certa atitude ele proíbe, fala: não quero que você faça isso. E outros amigos, até amigos crentes, os pais não ligam para aquilo. Então, ao invés de falar: eu não vou obedecer meu pai porque o pai do meu amigo não proíbe, não, pelo contrário, obedeça. Sempre tem um motivo, sempre tem uma razão, sempre tem um propósito por trás daquilo ali. Deus colocou os pais na vida dos filhos para orientá-los, porque se não fosse por esse propósito, Deus os colocaria em uma outra família. O pai do meu amigo deixa, mas você não é filho do pai, você não é filho do pai do seu amigo, né? Você é filho meu, você tem que obedecer as ordens que estabeleci. E como certa vez alguém disse: olha, quando você tiver sua casa,
seu trabalho, seu sustento, aí você cria suas próprias regras. Mas enquanto estiver aqui, as regras são essas. E os recabitas ensinam, então, o valor de obedecer, mesmo algo dito há muitos anos atrás. Eles não eram nem nascidos. Aquilo não foi dito para eles, foi dito para outras gerações. Mas a orientação, a ordem foi sempre relembrada, ensinada. E a criança, então, quando chegasse lá e visse o pai desmontando as suas tendas, papai, vamos mudar, estamos mudando. Por quê? Não, porque nós vamos para outro lugar. Mas papai, aqui é tão bom, é tão legal, tem uns amiguinhos aqui. Não, o teu tataravô, ele falou que nós deveríamos viver em tendas. E ele vai crescendo com isso. Quando ele se torna adulto, ele começa a praticar as mesmas coisas. E ia crescendo, olha, é lógico, quando criança não bebia vinho. Pai, eu fui na casa do meu amiguinho ali e o pai dele estava tomando vinho. Mas ele não é recabita. Nós recabitas não tomamos vinho. Por quê? Porque foi dada a ordem aos nossos pais. Então é essa advertência que Deus faz contra Israel. E interessante que Deus mostra um contraste marcante entre os recabitas e o povo de Israel. Os recabitas que persistiam fielmente em obedecer às normas de Jonadab, enquanto que os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e afirmavam que eram filhos de Deus, eles persistiam e recusaram ouvir o conselho divino. Esse contraste Deus lança diante deles aqui no capítulo que nós lemos essa noite, onde eles não guardavam a adoração ao único Deus verdadeiro. Enquanto os recabitas guardavam os mandamentos de Jonadab, o povo de Israel não guardavam as ordens de Deus, não conseguiam obedecer por muito tempo. É recorrente a história de Israel, eles desobedecem, sofrem pela desobediência, reconhecem o erro, voltam para Deus, começam a caminhar, mas logo desobedecem de novo. E aí é o ciclo da história de Israel. E outro contraste entre os recabitas, ou alguns dos contrastes entre os recabitas e o povo de Israel, é primeiro que justamente os recabitas mantiveram os seus votos feitos, mas os votos deles foram feitos a um homem falível, um ser humano. Jonadab era homem, como nós somos homens, e era pecador. Agora, o povo de Deus, ele quebrava aliança com o Deus que é infalível. Enquanto um povo guarda a promessa dada por um homem pecador, Israel não consegue guardar a aliança com Deus santo. Outra coisa, Jonadab disse aos seus descendentes não beber, e eles obedeceram. Deus constantemente mandou o povo de Israel para voltar dos seus pecados, e eles recusaram fazer isso. Os recabitas obedeceram à lei que tratava de questões passageiras. Israel se recusou a obedecer à lei em relação a coisas eternas. Os contrastes ainda mostram que os recabitas obedeceram por centenas de anos e Israel desobedecia por centenas de anos. Mas ainda vem algo. Israel, por desobedecer, seria punido. Os recabitas, pela obediência, como nós vemos no final do capítulo, versículo 19, seriam abençoados, seriam recompensados. E aqui nós podemos fazer uma analogia, observando algo semelhante em nossos dias, com aquele chamado povo de Deus.
os crentes, os evangélicos. Porque parece que as ordenanças do Senhor já não são tão importantes assim. Nós trocamos a fidelidade de Deus por convenções humanas. Por exemplo, a Bíblia diz que a Bíblia diz que o homem não deve se deitar com outro homem. Isso é abominável ao Senhor. Está lá em Levítico 18, 22, Levítico 20, versículo 13. E a mesma coisa vale com relação às mulheres. O apóstolo Paulo faz essa observação ali em Romanos 1, 18. Nós conhecemos bem esse versículo, vamos ver ele. Romanos 1, 18. Isso é uma ordem que foi dada por Deus, é algo que Deus declara que é abominável. Versículo 18. A partir do versículo 18, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto? Cadê o versículo anterior, né? Não é 18. 27. 7, né? 27. 27. Desculpa. Lá na frente, né? Sempre que eu botei 18 aqui, mas É o 26 e 27. Isso, 26. Por causa disso, o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza em si mesmo, a merecida punição do seu erro. Então, algumas pessoas vão falar, mas isso aí era no Antigo Testamento, Deus proibia essas coisas. Mas Paulo reforça aqui essa proibição. Mas o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje, né, eu não chamaria de líderes evangélicos ou pastores, mas são pseudos pastores, celebrando união com pessoas do mesmo sexo, dizendo que Deus é amor e devemos celebrar o amor entre essas pessoas. E Deus, Ele não condena essas uniões. E eu já ouvi até alguém dizer assim, não, o que Deus condenava era, assim como um homem casado com uma mulher não deveria ficar trocando de mulher, mas ser fiel à sua esposa, sua parceira, a vida inteira, assim esses homens não deveriam trocar de parceiros, e essas mulheres também não deveriam trocar de parceiros. Não tem nada, a Bíblia nunca mostrou isso, nunca falou isso. De fato, adultério é pecado, mas está falando em relação ao homem casado com uma mulher, porque um homem com um homem já é abominação a Deus. Mas nós temos visto pastores famosos celebrando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quando você aponta isso, eles zombam ou falam, desprezam ou brincam, né? Como recentemente eu vi um brincando como se não fosse algo tão importante assim. Mas também não é somente nessa área, né, que as igrejas têm deixado de ouvir os mandamentos do Senhor. E em outras áreas também, a palavra de Deus nos mostra que os evangélicos, os crentes, têm deixado de ouvir a palavra de Deus. Com relação ao uso de bebida alcoólica, como eu já disse, embora a Bíblia não tenha um versículo dizendo não beberás, ela claramente diz, em Efésios 5:18, para não nos embriagarmos. Sem contar as advertências que, por exemplo, Provérbios fala a respeito do perigo do uso do vinho, né? Provérbios 20, 21, por exemplo. Provérbios 20, 21. Que não é Provérbios 20, 21. Provérbio 21 é a posse antecipada, né?
Deixa eu pegar aqui o outro. 23, 31 a 35. Depois eu volto aqui. 20, versículo 1. Obrigado. Eu botei o 2 na frente. O vinho é esclarecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E aí, da 23, versículo 31 a 35. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Está contando aqui exatamente o que muitos alcoólatras sofrem, né? Meu irmão sabe, com respeito ao meu irmão, que caía, se machucava e não lembrava o que aconteceu. Então, a Bíblia fala, não diz, olha, não beberá, não. Mas cuidado. A relação entre o vinho, a bebida alcoólica e o crente, ela pode se tornar perigosa a partir do momento que o crente não sabe se controlar, ou não sabe, ou não distingue qualquer motivo, qualquer evento é evento para a bebida. Se não tem bebida, não tem graça. Isso quem faz é o mundo. O crente não precisa fazer isso. O crente não tem essa necessidade. O mundo tem essa necessidade. A diversão do mundo ela está sempre baseada no uso das drogas, de bebidas, né? E o crente não precisa disso. E outras advertências em relação a viver inteiros. Nós não devemos entender que Deus não quer que tenhamos casa, mas devemos entender que Deus não quer que nós estejamos tão enraizados nesse mundo que esqueçamos que a nossa jornada aqui é passageira. Nós somos peregrinos e não devemos arraigar com as coisas desse mundo, preocupados, né? Tem pessoas que vivem preocupadas em construir um patrimônio nessa vida como se fosse viver 300 anos. É claro, se Deus tem abençoado você e você tem conseguido investir num patrimônio que possibilita uma aposentadoria tranquila, não há mal nenhum nisso. O erro está em acreditar que isso vai garantir a sua felicidade eterna. Nós, né, quando Deus disse que temos que comer o que vestir, Deus tem nos dado mais do que a comida, do que o vestir, do que a roupa. Quanta coisa Deus tem nos dado. O princípio aqui é nós não estarmos arraizados nas coisas desse mundo. Quando fala da volta de Cristo, você fala, puxa vida, demora mais uns 20 anos, né? Agora que eu ganhei uma boa quantia de dinheiro, que eu posso me divertir, que eu posso viajar, que eu posso passear, me aposentei e eu não preciso mais trabalhar, Jesus vai voltar? O crente não pode pensar assim. Eu estou tentando lembrar aqui, alguém contou, sim, foi o seu Daí que estava contando, né? Uma pessoa que eu conheço, que a gente conhece lá de São Paulo, ele não tinha esse coração enraizado nas coisas do mundo, mas ele trabalhava no banco, tinha planejado aposentar e ir para o interior. Ele no dia que ele aposentou, no outro dia ele morreu. Eu acho que a época eu morava, né? Casa do João, né? Qual o problema dele planejar, se aposentar e mudar? Ele, inclusive, era até nobre a vontade dele. Ele ia para uma cidade do interior de Minas para ajudar a igreja de lá. Mas no dia que ele aposentou, o senhor falou assim: ele não recebeu nem o primeiro salário de aposentado. Já morreu. Mas Deus se mancha prazer? Mancha a vida. Será que é? Não é. Então tem crente que está enraizado assim, achando que as coisas desse mundo são tão importantes que se eu perder, né? Alguns aí acham que quando houver arrebatamento assim, Deus tem que chacoalhar para cair as coisas assim, né? Quer levar junto? Não, você quer levar esse negócio de ouro aí? No céu não precisa de ouro não. Você quer levar esse negócio aí, a chave do carro? O carro vai ficar.
Então nós temos que tomar cuidado. O recado dos recabitas é esse: não se preocupem com as coisas desse mundo, porque elas são passageiras. Elas são em relação à eternidade, não tem nem como comparar. O outro conselho que nós tiramos desse texto é o mesmo encontrado em Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais, especialmente as coisas em relação às coisas de Deus. É notório que as igrejas evangélicas elas vêm com uma decadência espiritual muito grande. E isso acontece por quê? Marcos removidos. Antigamente, certas coisas não eram permitidas na igreja. Talvez até existia um certo exagero nessas proibições, mas esses marcos foram removidos. E o que está acontecendo hoje? Eu sou de uma geração em que, em ouvir um irmão que separou da esposa, era um escândalo. Hoje o irmão separa, a casa de novo, continua como pastor, como presbítero, cantando, louvando. Não querendo mencionar um famoso aí que recentemente esteve aí nas redes sociais, casou 3 vezes, é pastor de uma igreja. Normal, não existe escândalo mais. Os marcos são removidos. Por que eu tenho que ser igual ao no passado? Por exemplo, antigamente as igrejas se reuniam pelo menos 3 vezes por semana. Reunião de oração, escola dominical e culto à noite. Isso não é uma lei fixa, nós fazemos isso também. Nós nos reunimos para reunião de oração, nos reunimos na escola dominical, nos reunimos domingo à noite. Às vezes temos reuniões especiais durante a semana. A Ana Beatriz passou o calendário do ano. Eu bati o olho assim, então até semana de oração, em fevereiro, setembro. Isso não é fixo. Não, se você não fizer, você não vai ser abençoado. Não. Mas nós fazemos, faz parte da nossa programação. Mas até isso, as reuniões, as 3 reuniões que as igrejas tinham durante a semana, elas já não são mais apreciadas. Hoje as igrejas se reúnem uma vez por semana, no domingo, algumas à noite, outras durante o dia. E isso não é porque os irmãos moram longe, não tem como se reunir, tem dificuldade de chegar aos cultos. Mas como eu vi uma vez de uma pessoa, não, nós temos reunião uma vez por semana, no domingo à noite, para que os irmãos possam aproveitar o tempo com a família. Aí você observa aquela família aproveitando o tempo, assim, o jovem indo jogar bola com os amigos no domingo de manhã, o pai lavando o carro, a mãe indo ao shopping, e quando estão juntos em casa, cada um está no seu quarto, com o seu celular, com a sua televisão. Que proveito existe da família nisso? Não existe. Mas são marcos removidos. E isso acontece, vai gerando aquela pessoa, uma vez por semana? Não. Uma vez por mês tá bom, né? Mas hoje tem culto online. Ou o culto é gravado, eu posso assistir. Aí, o cidadão fica lá um mês sem ir na igreja, eu vou maratonar os cultos. Não é assim que você faz com série de Netflix? Vou maratonar Netflix. Vai passar um sábado inteirinho assistindo todos os episódios. Não é assim? Termina um episódio, e ela termina de uma jeito que você tem que saber o que aconteceu no próximo. Aí você fica, mas é mais de 40 minutos. Aí você vai ver, começou às 4 da tarde, no sábado, é meia-noite, você está lá. Mais um. Então, cidadão, às vezes, eu vou assistir os cultos pela internet, mas eu duvido que ele fala, vou ver mais um culto. Não. Já viu ele depois entrando velocidade 2, né? Eu em casa, quando eu quero assistir alguma notícia no YouTube assim, para não perder tempo, o que eu faço? Eu ponho na velocidade 2. Mas você consegue entender? Eu falei, vai acostumando. No começo era 1,5. Aí o ouvido vai acostumando. Aí você fica agora no 2, eu escuto a notícia lá que está passando. Tem tempo com isso. Tem crente que faz isso. É uma vez por mês e ainda põe na velocidade 2
para dizer que eu vi a pregação. São marcos importantes. Enquanto nós tivemos a oportunidade de nos reunir, vamos nos reunir. Os irmãos que podem estar aqui na quinta-feira à noite, né? Alguns trabalham, outros estudam, ou talvez moram longe, não tem como vir. Mas os que puderem, a igreja precisa. Domingo de manhã, domingo à noite. Lógico, como eu falei, não podemos exigir. Imagina um médico que é plantonista, você tem que estar reunido, mas é plantão, não importa. Importa servir a Deus que aos homens. Não é assim. Os marcos que devem ser promovidos, não vou fazer mais isso. Você funcionava lá naquele tempo, o pessoal não tinha televisão, não tinha o que fazer, então não vinha para a igreja. É assim que o pessoal fala. Eles não tinham televisão, então eles iam para a igreja. Algumas igrejas, inclusive, eles tinham reuniões a semana inteira, mas era assim. É aquela igreja onde os membros moram tudo próximo do outro, então a locomoção era simples ali, né? Não havia problema algum. Agora, eu conheci igrejas também que se reúnem uma vez por semana, porque era na roça, e o sitiante, para sair da casa dele até ir ao templo, ele demanda tempo, então dá para ir de manhã, depois voltar à tarde, mesmo porque esse sitiante, na parte da manhã, não tem culto, por quê? Ele está lá ordenando a vaca, ele está vendendo a sua produção na feira, aí se reúnem no final da tarde. Mas é uma questão local. Mas os marcos que muitas vezes as pessoas querem remover é simplesmente por acomodação. Porque, como eu disse, ou é uma convenção humana, não, mas olha, todo mundo está fazendo assim porque nós podemos fazer. Mas por que nós temos que fazer igual? Porque nós podemos continuar nos reunindo de manhã e de noite, em reunião de oração. Então, os recabitas nos ensinam isso, a manter aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi dado, para que, como nós vemos em Provérbios, os marcos não sejam removidos. Mas, como eu disse, tomar cuidado para não criar uma regra ao ponto de achar que se não fizer assim, não vai ser abençoado. Já teve quinta-feira que nós nos reunimos aqui, os irmãos que não estariam presentes, né, falando, vamos ter o culto, vamos mudar para quarta-feira, não tem problema algum. Mas o que os recabitas nos ensinam é que nós devemos prestar atenção naquilo que nos ensinaram os nossos pais, que nos ensina a palavra de Deus. Que a nossa disposição seja a mesma dos recabitas. Possamos aprender com eles de não remover os marcos deixados pelos nossos pais. E ali o versículo 18 e 19 do capítulo 35 mostra que Deus recompensou a fidelidade daquele povo, prometendo nunca deixar o recabita, deixar que o recabita sirva ao Senhor. A bênção que Deus deu para ele, nós vemos aqui no versículo 19: por assim diz o Senhor, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então, a bênção que Deus nos dá em mantermos aquilo que temos aprendido e temos praticado, é que não faltará a oportunidade de servir ao Senhor. Aliás, um parênteses aqui, geralmente, quem quer mudar os marcos é aqueles que não querem servir ao Senhor. Porque eles veem a igreja, a igreja é um compromisso. Tem que ir na igreja que é um compromisso, mas não estão comprometidos com a causa do Senhor. Então, qualquer outra situação, abre mão daquilo. Ninguém abre mão de trabalhar porque surgiu uma outra situação. Nosso compromisso é lá bater o ponto todo dia, trabalhar, voltar no fim da tarde para casa. Esse é o nosso compromisso. Aí você vai bater o ponto, vamos jogar bola hoje? Vamos. Você não faz isso. Você está trabalhando. Mas parece que para as coisas de Deus sempre é possível deixar para fazer as nossas coisas, né? Que Deus possa nos abençoar e nós possamos aprender com os recabitas, a observar a palavra de Deus e a cumprir aquilo que ela nos ordena. Amém?